Nós vamos examinar com um pouquinho mais de calma os meios que compõem as nossas possibilidades da educação no trabalho com a produção de materiais didáticos. Nós precisamos conhecer os meios com os quais a gente vai trabalhar. Nós falamos dos designs de atividades de aprendizagem, as diversas famílias de atividades que nós podemos executar. Agora nós podemos pensar em que meios que elas podem se dar. Alguns dos recursos são bons para desenvolver alguns tipos de atividades, outros recursos são melhores para desenvolver outras famílias de atividades. Então nós precisamos conhecer a natureza de cada um desses nossos meios. Nós vamos começar pelas mídias impressas, que são aquelas mais tradicionalmente utilizadas na educação. Tá? Então, antes de falar nisso diretamente, nós temos que relembrar então o que falamos dos diversos tipos de leitura, dos leitores mais contemplativos, reflexivos, nós temos os leitores mais moventes e dinâmicos, e em certas situações de leitura, virtuais ou interativas, onde nós temos outro tipo de navegação e de trânsito, né, em relação a esses materiais. Então, na educação, as mídias para a educação presencial e para a educação à distância também podem resultar em escolhas diferentes para a gente, e aí vem o papel do chamado designer educacional. Esse designer educacional não é o designer de arte, o designer das ilustrações, da parte de programação visual, é aquele que concebe como os recursos vão fazer. Como nós falamos, design sendo a antecipação do que vai acontecer, a concepção da ligação entre a ideia e o resultado, né, entre a teoria e a prática, entre aquilo que a gente quer e o que a gente faz, o design educacional tem esse papel essencial de unir a proposição educativa, a rota de aprendizagem que nós vamos fazer com os recursos que estão disponíveis, ou que vão estar disponíveis para as nossas pessoas. Se nós podemos só acessar livros impressos, apostilas, se nós podemos acessá-las juntos com materiais audiovisuais, se nós podemos usar também o material digital, essa concepção vai depender muito dos recursos que temos e daqueles que nós podemos usar. Nosso desafio é usar bem o que tivermos em mãos. Usar bastante, profundamente, com eficácia, aquilo que nos chega, né? Materiais impressos têm sido mais usados na educação por vários motivos. Primeiro, porque estão entre nós há mais tempo, somos mais familiares com eles. Segundo, porque eles refletem mais a nossa noção da palavra abstrata, né, das abstrações, dos conceitos, das ideias que a ciência trabalha. E em terceiro lugar, também pela sua praticidade, sua facilidade de manipulação e uso sem precisar de outros aparatos para podermos acessar os livros e os materiais impressos. Então tem muita razão pela qual eles ainda participam e vão participar durante bastante tempo ainda dos nossos processos educacionais, né? Então, a imprensa está aí na nossa sociedade já há bastante tempo, né? Desde a virada do século XV e XVI, nós temos com a imprensa, com o Gutenberg chegando e podendo imprimir em larga escala, uma mudança bastante grande na própria forma pela educação procedia. O Comênios, né, propondo trabalho com imagens, trabalho com outras linguagens, a gente vê que a imprensa pôde possibilitar outras alternativas, outros caminhos para os materiais didáticos clássicos que se fazia. Não era só a anotação que se fazia em sala de aula, ou os manuscritos que se podiam adquirir a peso muito de ouro, mas também o livro. O livro podia ser comprado, então, em outros lugares, impresso em outros lugares. Por isso que talvez a maior resistência à introdução dos livros na educação tenha vindo dos professores, né? Nós imaginamos que os professores seriam os maiores aliados do livro, mas na realidade foram os seus maiores opositores no início dessa nossa época contemporânea. Já que eles imaginavam de que como os alunos pagavam para acessar uma aula, ver o professor, o catedrático, expor suas informações, seus conhecimentos ao vivo, por que o aluno iria para uma universidade se ele tivesse aqueles conhecimentos todos impressos e podendo comprar na livraria da esquina? Imaginava-se que o livro seria um grande adversário do ensino acadêmico. E por isso os professores falaram tão mal, né, do livro, dificultaram muito a produção dos livros, acharam até que pessoas que nunca estariam na academia poderiam falar sobre um assunto qualquer, e o aluno não saberia diferenciar o que é sério, o que não é, o que é importante, o que não era. E parece muito das críticas que a gente vê sendo feitas à internet hoje, né? Tem informações que não valem nada, informações barateadas, tem coisa de todo gênero lá e o aluno não sabe diferenciar uma coisa da outra. Logo, os professores perceberam que o livro poderia ser um grande aliado da educação e não um concorrente.
de maneira que a gente pudesse trabalhar juntos, né? Então, tanto como referência, como base para o aluno poder estudar, como democratização até do ensino, porque poucos poderiam acessar diretamente, outros poderiam acessar o conhecimento, a divulgação científica, caminhando junto com o trabalho acadêmico. Então, viu-se nos livros uma possibilidade muito grande, a ponto das universidades mais tradicionais, contemporâneas até, acharem que a referência à biblioteca, né, é a principal referência do ensino, tirando o professor e a sala de aula. O livro passou a ser um componente importante da educação, até se transformar de um livro texto de ciência, num livro didático, feito também para compreender, para entender, usando uma linguagem diferenciada um pouquinho, né? Então, o leitor contemplativo é o leitor, o tipo de leitura preferencial desse tipo de recurso, mas nós já aprendemos que ele não é tão contemplativo, né? Que ele não é tão passivo assim, que a gente constrói, lê e interpreta. Então, o livro didático, em suas diversas formas, né, vem aparecendo com essa noção, que haveria um tipo de livro cuja linguagem, tratamento, organização, layout, né, distribuição das imagens e textos, tinha uma certa diferença com relação aos livros que a gente compraria nas livrarias diretamente. Ele foi feito para ensinar, seja apoiando o presencial, a sala de aula, o trabalho do professor, seja para ser lido de uma forma mais autônoma, né? Então o livro didático aparece, se desenvolve e está presente na nossa sociedade com uma força muito grande. E quando muitas vezes a gente pensa em material didático, logo que vem à cabeça das pessoas são os livros didáticos. Ou a sua forma mais simplificada, chamada de apostila, né? As apostilas sofrem bastante crítica de muitos educadores por aparentemente serem materiais mais superficiais, mais diretos, mais simplificados, né? Mastigados, maceteados, como dizem por aí, e com uma porção de exercícios práticos destinados mais à fixação e à compreensão das matérias, com pouquíssimo espaço para as outras famílias e atividades que a gente discutiu aqui, né? Então, o livro impresso, com a sua versão mais simplificada, não necessariamente que te acha que só porque tem a forma de uma apostila, precisa ser um material simplificado ou barateado, né? A gente pode ter o formato físico de uma apostila e ainda assim ter um tratamento da disciplina, do assunto, ter atividades muito mais interessantes que só as de fixação e memorização que estão lá atrás. E use-se também outros materiais impressos circulando aí afora, também para utilização. Por exemplo, os materiais chamados de paradidáticos, né, que no fundo são materiais que não foram feitos para serem educativos, mas que têm alguma intenção educacional contida neles, né? E outros subgêneros do material impresso. As linguagens nesse livro didático, nesses vários materiais didáticos que a gente está falando agora, têm sido como? Nós podemos fazer a nossa crítica aqui, né? Eles têm sido uma linguagem ainda pouco envolvente, né? Muito expositiva. As linguagens que se encontram nesses materiais estão buscando agora, nos novos materiais, uma linguagem mais próxima do estudante, do aluno, da sua idade, da sua faixa etária, dos seus interesses, mas geralmente, como uma base, os materiais didáticos têm usado uma linguagem que os alunos dizem que é um tanto cansativa, maçante, né? Entediante, muitas vezes, assim como em outros materiais. Mas não precisa ser isso. Nós temos visto muitas práticas novas, desenvolvendo materiais impressos, mas buscando uma linguagem mais contemporânea, mais adequada aos alunos, mais direta com o que eles estão acostumados. Aí temos um exemplo para vocês verem comigo na tela, né? Uma diagramação que está longe de ser aquela página branca cheia de letrinhas pequenas que a gente não tem vontade de ler. A gente está vendo já páginas com quadrinhos, né? Desenhos mais soltos agora, com traços diferentes, um debate, textos pontuados com os bullets, as bolinhas, como se fossem apresentações, itemizados, cores, formas diferentes. Ela se capricha muito mais na criação gráfica dos materiais, porque a gente sabe que quando a gente abre o material, a gente logo de cara com a impressão que a gente vê, dá vontade de ler, entender, e outros dá vontade de virar rapidinho as páginas para chegar no fim, né? A própria massa de textos, as imagens, as cores que a gente utiliza, já motivam, já incentivam, ou pelo contrário, já dão uma sensação de que vai ser uma viagem desinteressante a gente seguir nos materiais, né? Então, bastante importante para nós pensarmos nessa nossa tarefa de desenhar materiais didáticos, que quando formos pensar nos materiais impressos, a gente pense muito bem em como é que a gente vai trabalhá-los para poder chegar nos resultados que a gente quer. E uma delas é caprichar nas linguagens, procurar proximidade com o nosso aluno, com o nosso leitor, utilizar textos com uma linguagem solta, com um tom mais alegre, um tom mais gostoso de entender, porque isso não prejudica o entendimento dos conteúdos, né? Nós não precisamos achar
E toda vez que a gente trabalha um texto um pouquinho melhor, a gente está prejudicando.